No coração do Antigo Testamento, surge uma figura enigmática. Elias, o profeta. Ele é uma presença solitária, mas sua influência é imensa, ecoando através das eras. Um homem de origens humildes, mas destinado à grandeza. Sua voz ecoa através dos séculos, um farol de fé em tempos de escuridão. Elias não era apenas um profeta. Ele era um símbolo de resistência e devoção inabalável. Elias surge em um momento de crise espiritual. O povo de Israel havia se desviado do caminho de Deus, seduzido pela idolatria. A nação estava em tumulto, perdida e sem direção. Baal, o deus cananeu da fertilidade, havia conquistado seus corações. Os altares de Baal estavam por toda parte, e a verdadeira fé estava sendo esquecida. A tarefa de Elias era clara: confrontar a idolatria e trazer o povo de volta para Deus. Ele tinha que desafiar os falsos profetas e restaurar a fé verdadeira. Sua arma, a palavra de Deus, poderosa e implacável. Com ela, ele enfrentaria reis e multidões, sempre com a verdade como seu escudo. Mas a jornada de Elias não seria fácil. Perigos e provações o aguardavam a cada passo. Ele enfrentaria a fúria de reis e a indiferença do povo. Sua fé seria testada ao limite. Em meio a tempestades e solidão, Elias encontraria força na sua devoção, mostrando que a verdadeira fé pode superar qualquer adversidade. O Monte Carmelo se tornou o palco para um confronto épico, um evento que seria lembrado por gerações. Elias, o profeta solitário, enfrentava os 450 profetas de Baal, uma batalha de fé e poder. O desafio era simples, mas carregado de significado profundo: invocar seus deuses para enviar fogo do céu, um teste de verdadeira divindade. Os profetas de Baal se agitaram, gritando e se cortando em um frenesi desesperado, tentando chamar a atenção de seu Deus. Horas se passaram, mas o silêncio do céu era ensurdecedor. Sem resposta, sem sinal, apenas o vazio. O desespero tomava conta dos falsos profetas, suas esperanças se desvanecendo com cada momento que passava. Então, com uma calma inabalável e confiança absoluta, Elias ergueu as mãos ao céu, um gesto de fé pura. Sua oração foi um sussurro, mas cheio de poder e convicção, uma conexão direta com o divino. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. Ele clamou, sua voz ecoando com fervor. E de repente, um clarão, um sinal inconfundível de resposta divina. Um raio cortou o céu, incendiando o altar de Elias, uma demonstração de poder celestial. A multidão, atônita e maravilhada, caiu de joelhos, reconhecendo a presença do verdadeiro Deus. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Ecoou pelos ares, um coro de vozes unidas em reverência e admiração. O Monte Carmelo, testemunha silenciosa desse evento monumental, permaneceu como um símbolo de fé e poder divino. A vitória de Elias foi curta. Após o triunfo no Monte Carmelo, onde provou a supremacia de Deus sobre os falsos deuses, ele esperava um período de paz e renovação espiritual. No entanto, a realidade que o aguardava era bem diferente. Jezabel, a rainha idólatra, sedenta por vingança, jurou destruí-lo. Sua fúria não conhecia limites, e ela estava determinada a eliminar qualquer ameaça ao seu poder e à adoração de Baal. A ira da rainha era implacável, sua sombra perseguindo o profeta. Cada passo de Elias era seguido pela ameaça constante de Jezabel, que não descansaria até vê-lo destruído. Com o coração pesado, Elias fugiu para salvar sua vida. Ele correu pelo deserto, sentindo o peso da perseguição e o medo constante de ser capturado. Atravessou o deserto, exausto e desanimado. A dúvida o assolava. Cada passo era uma luta contra o desespero, e ele se perguntava se sua missão tinha algum propósito. Em sua dor, Elias questionou sua fé. Ele se ajoelhou e orou,
buscando respostas e forças para continuar. A solidão e o medo o consumiam, sentiu-se sozinho, abandonado por Deus. O silêncio do deserto parecia ecoar sua própria desesperança, e ele olhou para o céu em busca de um sinal. Mas mesmo em meio à escuridão, a chama da esperança se recusava a se apagar. Elias sabia no fundo de seu coração que Deus ainda estava com ele, mesmo que não pudesse sentir sua presença. Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Ele estava sempre presente, observando e esperando o momento certo para intervir. Enviou um anjo para confortá-lo, alimentando-o com a força necessária para continuar. O anjo trouxe não apenas sustento físico, mas também renovação espiritual, lembrando Elias de que sua missão ainda não havia terminado. No Monte Horebe, o monte de Deus, Elias encontrou refúgio. Ali, Deus se revelou a ele, não em meio ao fogo ou ao terremoto, mas em um suave murmúrio. Deus ouviu o clamor de Elias, acalmou sua alma angustiada e renovou sua fé, mostrando-lhe que não estava sozinho. Elias compreendeu que a força não reside apenas em grandes demonstrações de poder, mas também na persistência silenciosa da fé. Com o espírito renovado, Elias se levantou. Estava pronto para continuar sua missão, guiado pela mão de Deus. Elias retornou a Israel com um novo propósito. Deus o havia ungido para ungir reis e profetas, para preparar o caminho para a vinda do Messias. Sua voz, antes silenciada pelo medo, agora ressoava com o poder da convicção. Ele desafiava reis, denunciava a injustiça e proclamava a verdade de Deus. Elias se tornou um símbolo de esperança para os oprimidos, um arauto da justiça divina. O tempo de Elias na terra estava chegando ao fim, mas sua missão não terminaria com ele. Deus havia escolhido Eliseu para ser seu sucessor. Eliseu, um jovem humilde, aceitou o chamado divino. E enquanto caminhavam juntos, um redemoinho de fogo desceu do céu, levando Elias em um turbilhão de vento. O manto de Elias caiu sobre Eliseu, um símbolo da transferência de poder e autoridade. Eliseu, agora imbuído do espírito de Elias, continuaria a obra do Mestre. Elias pode ter deixado este mundo de forma espetacular, mas seu legado permaneceu. Sua vida e obra deixaram uma marca indelével na história de Israel. Ele é lembrado como o profeta do fogo, o arauto da justiça, o defensor da fé verdadeira. Seus milagres, sua coragem e sua fé inabalável continuam a inspirar gerações de fiéis. A história de Elias é um testemunho do poder da fé. Mesmo em face da adversidade, a fé pode mover montanhas, desafiar reis e realizar o impossível. Elias nos ensina que a fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar nele, mesmo quando não entendemos seus planos. Sua vida é um chamado à ação, um chamado para defender a verdade, lutar pela justiça e nunca perder a esperança. A história de Elias transcende o tempo e o espaço. Sua mensagem ressoa com a mesma força hoje como há milênios. Em um mundo cada vez mais secularizado, a história de Elias nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossas convicções. Ele nos inspira a desafiar o status quo, a lutar pela verdade e a nunca nos curvarmos diante da idolatria moderna. Elias, o profeta do deserto, continua a nos inspirar. Sua vida é um testemunho do poder da fé, da coragem e da perseverança. Que sua história nos encoraje a viver vidas de propósito, a lutar pelo que é certo e a nunca perder a esperança, mesmo em meio às provações. Que a chama da fé que ardeu em Elias continue a iluminar nossos caminhos, guiando-nos em direção à luz eterna.